Olá, como vão todos vocês? Eu espero que as senhoras e senhores estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar desse medo coletivo que se apoderou do mundo em meados do século passado e dali por diante e que agora volta à tona novamente nas rodas de conversa das análises políticas e geopolíticas internacionais, que é a ameaça do juízo final, que agora muda-se o personagem, mas por trás os grupos são o mesmo. Agora eles falam da ameaça do juízo final de Putin, algo que antes envolvia a antiga União Soviética e os Estados Unidos, agora envolve os Estados Unidos e a Rússia. Não mudou praticamente nada. Eles dizem, como evitar uma repetição da crise dos MiGs cubanos na Ucrânia? E aí a matéria começa. À medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia estagnou, e só aqui um parêntese bem rápido, quando fala invasão da Ucrânia pela Rússia, você já sabe que é uma mídia de vertente liberal e ocidental. Quando fala em operações especiais, você já sabe que é uma mídia de vertente russa ou de algum aliado, porque são os termos diferentes que eles estão usando para o mesmo evento. Eu vou usar os termos que estão no artigo que nós estamos analisando, né? Então, à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia estagnou e suas forças se voltaram para o campo de batalha no leste, a AG está entrando em uma nova fase, mais sombria e perigosa. Mariupol fornece uma prévia desse futuro. Vladimir Putin, mesmo que, segundo eles aqui, bombardeou a cidade russa de Grozny em escombros para libertá-la, entre aspas, e que se juntou ao ditador sírio Bashar al-Assad para arrasar Alepo, certamente não teria reservas morais sobre a destruição em massa. Então eles estão dizendo que Putin está disposto a tudo. E eu já vi com vocês na live de ontem, sobre como eles estão acusando de que na região de Bucha, que é uma região na Ucrânia, teria então ocorrido crimes de guerra. São vários os países, várias as autoridades ocidentais que estão acusando da probabilidade de crimes de guerra ali. O que isso significa? Que se por acaso eles conseguissem colocar as mãos em Putin e seus aliados, e essa narrativa for adiante de crimes de guerra, evidentemente que ele seria levado a um tribunal penal internacional, mesmo que dias atrás teria se manifestado. Vocês lembram que eu fiz o comentário. Então isso nos leva a crer que Putin está disposto a ir até o fim disso, assim como, quando alguém faz uma declaração dessas, me dá a impressão também que o Ocidente, ou algumas autoridades do Ocidente, também estão dispostas agora a levar essa questão até o fim para que isso seja resolvido, digamos assim, de uma vez por todas. Essa é a impressão que nós temos e, portanto, o risco desse suposto juízo final vai só aumentando, segundo a minha visão. Jason, mas houve recuos. Sim, houveram recuos, só que se você estivesse acompanhando, por exemplo, a live que nós fizemos no Patreon e na comunidade fechada, saberia que há muitos detalhes por trás, dentre os quais eu vou tentar resumir nesse vídeo, que é o fato de que eles estão apenas mudando a estratégia. Algo, inclusive, que nós já falamos em vídeo anterior, que é uma espécie de recuo estratégico, porque realmente algumas coisas não saíram como eles imaginavam. Por exemplo, hoje os blindados eles são facilmente derrotados por simples drones que, como nós já falamos também, são arremetidos contra as lagartas desses blindados, que são aquelas espécies de rodas em formato de esteira, que uma vez rompidos deixam os blindados simplesmente inutilizados, como se fossem caixões de aço. Então a Rússia estaria recuando, mas isso não quer dizer que ela não vá dar passos à frente novamente. Segundo alguns comentários que nós vimos de autoridades, pelo contrário, eles vão retornar à carga agora ou futuramente. Bom, Vladimir Putin, então, segundo eles, estaria disposto a tudo. Além disso, segundo eles ainda, a AG na Ucrânia é agora inequivocamente a AG de Putin, e o líder russo sabe que não pode perder sem arriscar seu regime e até sua vida. É o que eles estão dizendo aqui, e é o fato, A situação foi levada a esse ponto por ambos os lados. Então, à medida que a luta continua, se ele for pressionado e escolher entre fazer uma retirada vergonhosa ou aumentar o nível de violência, devemos nos preparar para o pior.
dificilmente eu concordo com algumas afirmações de artigos, e com essa afirmação eu concordo, que nós temos de nos preparar para o pior, porque a ideia envolvida por trás disso é uma espécie de ideologia por uma G santa, mas não uma G efetivamente cristã, ou, enfim, é uma espécie de messianismo russo que está por trás dessa ideia, como também é uma ideia que está por trás desses messiânicos ocidentais. Eu já tenho falado várias vezes, uma espécie de luta entre sociedades secretas orientais e ocidentais, ou melhor, sobre não exatamente as sociedades, mas aquilo que essas sociedades produziram de ideias, né, de ideologias, filosofias, religiões, etc. Então, no extremo, isso poderia incluir o quê? Ar-Nuk. Vocês duvidam que vai acontecer? Então aguardem. Tem gente que duvida até que exista isso. Eu não sei de onde chegaram a essa conclusão. Aliás, as fontes de onde chegaram a essas conclusões eu sei, mas, sinceramente, são equivocadas, né? Bom, com evidências crescentes de que as forças russas se envolveram em assar sinos, né, horríveis, né, de civis inocentes, os assadores de sinos, né, tem que usar essas expressões, os Estados Unidos e seus aliados europeus estão enfrentando uma pressão crescente para intervir de maneira que corre o risco de ampliar a G. Óbvio, né, que se os Estados Unidos se envolverem, isso vai ser a deflagração oficial da terceira G mundial. Então, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mobilizou uma colisão global que agora está impondo à Rússia o portfólio mais abrangente de sanções dolorosas que o mundo já viu. E eles vão aumentar a carga, tá, pessoal? Isso ainda não acabou. Ele efetivamente cancelou Putin. Olha a expressão, cancelou Putin e seus apoiadores, tornando-os párias em grande parte do mundo ocidental. Essa expressão cancelou, ela é exatamente do que se trata. É o cancelamento que nós vemos acontecendo contra indivíduos aqui no Ocidente, em proporção muito menor, porque não é um cancelamento total do sistema, porque isso representaria praticamente a extinção social e às vezes até física do indivíduo, porque hoje muitos estão conectados ao sistema financeiro, internet, etc. Esse cancelamento ele vem dessa ideia de coisas como nós assistimos no Big Brother, que são exibidos nos Big Brothers, né, que são exibidos nas televisões do mundo inteiro. A história do paredão. Ora, o Big Brother televisivo ele é baseado no livro do Grande Irmão, ou Big Brother, de 1984, de George Orwell. George Orwell explicava que no futuro, então, as pessoas seriam eliminadas também socialmente, e que havia um grande irmão que estaria vigiando a todos. E o paredão é o quê? É o cancelamento, é a retirada da pessoa do convívio daquele coletivo, daquela casa. E é o que nós estamos vendo acontecer com indivíduos aqui no Ocidente, pessoas que estão sendo canceladas, retiradas do sistema, parcialmente ainda, chegará um momento em que eles vão retirar a pessoa totalmente, porque está havendo uma radicalização, né? E a mesma coisa nós vimos acontecer com um país inteiro e com os indivíduos desse país, principalmente as lideranças, que é o caso de Putin e seus apoiadores e da própria Rússia, cancelada do sistema ocidental. Ou seja, eliminada, foi para o paredão do Big Brother. Então ele efetivamente cancelou Putin e seus apoiadores, tornando-os párias em grande parte do mundo ocidental. O que é um pária? É aquele que está à parte, que está rejeitado. Ele é como se fosse um não indivíduo, né? Uma não pessoa. Então, juntamente com os aliados da OTAN, os Estados Unidos também estão fornecendo grandes quantidades de arma aos ucranianos, que lutam corajosamente por sua liberdade, segundo a visão aqui da pessoa que escreveu o artigo. Muitos americanos, no entanto, como cidadãos da nação mais poderosa do mundo, perguntarão o que mais o governo Biden pode fazer lá. E aí, né, nós vamos entrar em toda essa discussão de como foi a G Fria, como é que John Kennedy agiu, a política do olho por olho, do confronto olho por olho, que começou com o bloqueio naval de Cuba e terminou com o ultimato, ameaçando ataques aéreos aos locais das MIs, né?
e assim por diante. Então eles estão usando exemplos do passado para tentar repetir no presente. E aí eles dizem, sim, enquanto a maioria dos observadores descartou a ameaça sombria de Putin de consequências que você nunca imaginou em sua história, porque foi isso que ele falou, que se os Estados Unidos interferissem diretamente teriam consequências inimagináveis, né? As pessoas, a maioria, ignorou isso e continuou vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer, né? As pessoas hoje estão anestesiadas, incrivelmente, talvez por conta do que passaram nos últimos 2 anos, né? E aí eles ignoraram também sua colocação das forças russas em prontidão especial de combate. Só que há um porém, né? Essa prontidão especial de combate foi para defesa, né? Não para ataque. Mas é lógico que isso envolve ambos os casos, né? Então eles acharam que isso foi só uma mera ameaça, né? Não algo que ele gostaria, que ele faria de fato. Alguém duvida? Então a equipe de Biden certamente não o fez. Se Putin encontrar seus militares sofrendo uma terrível derrota no campo de batalha convencional, por exemplo, não se pode descartar que ele possa tentar forçar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a se render usando uma AR-nuke tática, ou seja, de baixo rendimento com consequências devastadoras, mas mais localizadas, que foi o que nós vimos os Estados Unidos fazendo no passado em Hiroshima e Nagasaki, né? Então eles podem escolher aí uma das cidades menores da Ucrânia e acabar fazendo isso. Alguém duvida? Eu não duvido, isso aqui está sendo anunciado já, repetido muitas vezes. Se os Estados Unidos então respondessem na mesma moeda, poderíamos ver um jogo de galinha no nuke, ainda mais perigoso do que o confronto sobre que aconteceu em Cuba, né, a crise dos MIs da época. E como é que os Estados Unidos responderiam? Ele teria de escolher também uma cidade não russa, mas de um país aliado russo. E a coisa só vai se complicando, meus amigos, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Aqui nós temos um mapa de Cuba mostrando a crise na época, né, como é que foi, o que estaria acontecendo. Não vale a pena nós voltarmos a isso, só vamos pontuando algumas coisas. Por exemplo, a restrição preemptiva. A resposta de Biden ao desafio de Putin demonstrou uma clareza estratégica inabalável sobre os interesses nacionais americanos. Ele entende os riscos reais que a dinâmica na Ucrânia, se mal conduzida, pode levar a uma GNUC. Ele também sabe que os Estados Unidos não têm interesse vital na Ucrânia, ou seja, já estão abandonando completamente a Ucrânia, se vocês pararem para analisar, que não é membro da OTAN e, consequentemente, não tem garantia do artigo 5º de que Washington defenderia. Isso eu falo desde o começo que eles abandonariam. A Ucrânia está lutando até o último fiapo, mas esse recuo não quer dizer que a Rússia não vá retomar futuramente, talvez num futuro breve, talvez mais adiante, essa luta para buscar Kiev novamente. Não se enganem a respeito disso. E mesmo uma pausa não significa que o plano não vai continuar adiante. Depois que o Rubicão foi cruzado, não tem mais volta, pessoal. Enfim, eles estão dizendo que, em suma, né, Biden, os Estados Unidos, não vão lutar uma terceira G mundial na Ucrânia. E eu concordo, eles não farão isso na Ucrânia. Mas, a partir do momento que a Rússia se encorajar ou se obrigar, devido a alguns atos que ainda continuam ocorrendo de pressão, ou ela entender que ela tem de ir adiante, porque agora é o momento do tudo ou nada, e ela passar dos limites da Ucrânia, e cada vez menos analistas agora estão acreditando nisso. Houve um tempo em que eles acreditavam mais, né, de que a Rússia iria além da Ucrânia, e agora cada vez menos estão falando isso, e eu continuo dizendo isso, talvez seja um dos poucos ainda, porque agora a Rússia está recuando, então eles entendem que a Rússia está sendo derrotada, etc, etc, e eu digo que não, e que ela vai avançar, tomar a Ucrânia e futuramente vai adiante, porque eu entendo que eles entenderão que agora é o momento do tudo ou nada, que não há mais retorno para o que aconteceu. Posso estar enganado? Posso, mas não acredito que esteja. E é isso, pessoal. Mais uma vez, né, nós estamos aí às portas de observar o início aí do que eles chamam de juízo final, e que eu não considero ainda o juízo final, porque eu penso que após uma terceira G, que será sim bastante destrutiva, mas
rápida e com destruição mais localizada, nós veremos o erguimento aí de um novo império multipolar. Mais uma vez, eu não estou aqui para torcer nem para um lado nem para o outro, estou apenas relatando os fatos que eu acho que se darão no mundo. Não quer dizer que esses fatos, só porque eu acredito que se darão, serão bons. Eu não acredito que nós iremos para um destino melhor do que nós estamos agora. Tudo isso está nos levando de um mundo que já está mal para um mundo ainda pior. Não que não exista esperança lá na frente. As coisas vão reverter em algum momento, né, para o bem da humanidade. Mas até lá, muita dor e sofrimento ainda nós teremos de passar. É como se nós estivéssemos chegando próximos da meia-noite, para que depois da meia-noite, só depois a gente comece a vislumbrar que as coisas vão melhorar e ver, então, lá adiante o sol raiando novamente. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mantenham-se humanos.